Quero convidá-lo a, nesse momento, a abrir sua Bíblia comigo em Atos, capítulo número 5. Agora vamos para o capítulo 5, a partir do verso número 1. Atos, capítulo 5, a partir do verso 1. Você que tem estado conosco, nós estamos numa jornada nesse livro, o livro de Atos. Nós começamos lá no capítulo 1 e estamos vendo de forma expositiva todos os primeiros capítulos de Atos na perspectiva desse tema, o Espírito Santo. Nós temos visto a ação direta e indireta do Espírito Santo na vida daqueles nossos primeiros irmãos, a primeira igreja. E eu quero hoje seguir, nós encerramos o capítulo 4 na semana passada, e eu quero agora abrir o capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso número 11. Vamos ler juntos? Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como é que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou a sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Pedro disse assim: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontraram a porta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Quero com esse texto ministrar a palavra de hoje nesse tema: o preço da mentira. O preço da mentira. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e que você orasse nesse momento e pedisse a Deus que ministrasse no seu coração a palavra. Senhor, nós estamos na tua presença nesse momento. Nós queremos, ó Deus, mais uma vez pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor tenha realmente compaixão de nós. Deus, reconhecemos nossas limitações, reconhecemos também os nossos erros, nossas falhas, pecados que muitas vezes percebemos e pecados que muitas vezes nos passam desapercebidos. A nossa oração é para que o Senhor nos perdoe. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a oportunidade de ouvir a tua voz
que os nossos pecados não nos impeçam nesse momento de ouvir, não apenas ouvir, mas compreender a tua palavra. Eu preciso do Senhor, da tua graça sobre mim para transmitir a palavra, e os meus irmãos, todos os que estão aqui, precisam, Pai, também desta mesma graça. Ó Deus, para ouvir, ó Deus, pedimos, fala ao nosso coração, Senhor. Prepara realmente os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir e aceitar e obedecer a tua santa e bendita palavra. É a nossa oração no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer graças a Deus? Veja, irmãos, eu queria chamar a sua atenção para o contexto dessa passagem. É muito importante você analisar exatamente aonde essa história ela está acontecendo. Quando você percebe e entende o contexto, fica muito mais fácil você entender o propósito dessa história aqui em Atos. Veja, esse momento acontece, tudo isso acontece logo após Barnabé, nosso irmão Barnabé, logo após Barnabé demonstrar na prática aquilo que nós chamamos aqui na semana passada de um espírito de generosidade. Foi o que nós vimos aqui no domingo passado. Barnabé, ele vendeu uma propriedade e ele levou o dinheiro, todo o dinheiro da venda, e colocou aos pés dos apóstolos. Estava acontecendo um movimento muito bonito. Alguns irmãos, por se tornarem cristãos, estavam sendo hostilizados, estavam perdendo o trabalho, sendo dispensado pelos seus patrões, estavam sendo rejeitados pelos seus familiares, e isso trouxe um grande prejuízo financeiro, simplesmente pelo fato da pessoa estar se convertendo. A pessoa, então, chegava na igreja sem trabalho, muitos estavam chegando sem condição financeira e sem lugar até mesmo para morar. Os apóstolos, juntamente com muitos irmãos, movidos pelo Espírito Santo de Deus, se juntaram, e muitos estavam entregando, como Barnabé, entregando tudo aos pés dos apóstolos, justamente para que não faltasse na vida de ninguém. Há uma curiosidade no texto da semana passada, final do capítulo 4, que nos passou desapercebido. Olha que interessante. O nosso irmão Barnabé, esse que vendeu a propriedade e que deu tudo aos pés dos apóstolos para ser dividido para a igreja, o nome dele, se você olhar na passagem, o nome, na verdade, é José, e não Barnabé. Mas os apóstolos o chamavam de Barnabé, porque Barnabé significa o encorajador. O encorajador. Barnabé, ele se tornou uma espécie de exemplo. Tanto é que o nome dele, a história dele está registrada aqui. Um exemplo de uma vida cheia do Espírito Santo. O que ele faz? O ato de vender a propriedade e entregar tudo é um ato movido pelo Espírito Santo. Não foi, de maneira alguma, algo movido, por exemplo, por uma manipulação de um líder religioso, como nós vemos por aí. Não eram os apóstolos, diante de um discurso elaborado,
como eu disse há poucos dias aqui, talvez baseado ali na neurolinguística, não era isso. Não era uma pressão dos líderes religiosos da época. O que ele faz também não era baseado em uma promessa de uma possível prosperidade. Não havia promessa de prosperidade, não havia pressão de líder algum, também não havia um lençol ungido que ele receberia depois de dar a sua oferta. Não tem nada disso. Era unicamente um ato de amor, de generosidade, movido ali pelo Espírito Santo de Deus. Veja, quando Lucas registrou no final do capítulo 4, esse episódio marcante na igreja, o ato de Barnabé, o testemunho de Barnabé, o Lucas, ele faz questão ali, escrevendo Atos, de mostrar ali para todo mundo o que Barnabé havia feito. E isso estava servindo de exemplo para encorajar outras pessoas. Com certeza está aqui para encorajar a igreja de Jesus, que até hoje permanece viva e vibrante. Agora veja como as escrituras elas são incríveis, como ela é incrível, as escrituras. Por um lado, nós temos Barnabé, um exemplo a ser seguido, que nos encoraja realmente a nos desprendermos, que nos ensina o que é ter esse espírito de generosidade. De um lado está Barnabé, agora por um outro lado, o que é que nós temos? Ananias e Safira. Se Barnabé é um exemplo a ser seguido, Ananias e Safira, a história desse casal, é um exemplo a não ser seguido. No texto de hoje, novamente agora, o Dr. Lucas, que está escrevendo Atos, em contraste com aquele movimento de amor, de generosidade, de obediência ali de Barnabé, agora está nos mostrando um movimento extremamente contrário, que é o que fez esse casal. Enquanto muitos estavam honrando a Deus com seus bens e fazendo isso de todo o coração, o que é que nós temos aqui? Nós temos esse casal que está fingindo fazer o mesmo. Fingindo. Olhe para os versos 1 e 2 do texto que nós lemos. Um homem chamado Ananias, juntamente com a sua esposa Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Percebe? Da mesma forma que Barnabé também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, a sua mulher, ou seja, com a consciência da mulher, com a ciência da mulher, e o restante, e só o restante, ele foi lá e colocou aos pés dos apóstolos. Se você está anotando, eu gostaria de pedir a sua gentileza de você sublinhar essa palavra, esse verbo reteve. Veja, quando você olha para esse verbo, no seu sentido original, o que Lucas está, na verdade, dizendo aqui é o seguinte: ele colocou de lado. Ele pegou parte e colocou de lado. Mais do que isso, separou para si. Apoderou-se secretamente de forma indevida. Reteve aqui. Na verdade, o sentido é furtou. Ele furtou. Eu chamo a sua atenção porque esse mesmo verbo,
Quando você vai para o Antigo Testamento, traduzido já no grego, essa mesma palavra ela é encontrada em Josué, capítulo 7, que foi um momento ali em que Josué reteve aquilo que pertencia a Deus, e isso acabou trazendo destruição para todo o acampamento. Olha só, Josué 7:11. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei, eles se apossaram. Aqui o português de reteve coloca apossaram, mas é exatamente a mesma palavra no Antigo Testamento traduzido no grego. Se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas e esconderam-nas e a colocaram junto dos seus bens. Portanto, o que acontece em Atos capítulo 5, aqui com Ananias e Safira, não foi apenas um deslize financeiro, não foi apenas um descuido, não. É tratado como um furto, é tratado como um roubo, na verdade, uma fraude financeira. É assim que Lucas trata o fato em si. Agora veja, para nós entendermos o quanto esse acontecimento ele foi sério, e veja o detalhe, o texto diz que Satanás entrou no coração de Ananias. Não pode passar desapercebido isso. Isso mostra a seriedade do que ele havia feito. E mostra também o porquê ele fez o que ele fez. Satanás entrou no coração deles. Olha o versículo 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como é que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, Ananias? Isso é muito sério. A seriedade do que está acontecendo aqui, ela é demonstrada pelo simples fato de um acontecimento semelhante a esse ter acontecido unicamente 2 vezes, somente 2 vezes, em todo o Novo Testamento. Uma com Ananias, e uma segunda vez que isso aconteceu com Judas, o discípulo que traiu Jesus. Isso é muito sério. Olha Lucas capítulo 23, se você ler o versículo 3, o 4, veja só o que diz. Então Satanás entrou em Judas, e tem uma tradução que fala exatamente isso. Satanás entrou no coração de Judas. Entrou no coração de Judas. O Novo Testamento só se refere 2 vezes a esse acontecimento. Uma com Judas e a outra lá com Ananias. E uma curiosidade: as 2 vezes que isso acontece, acontecem pelo mesmo motivo: dinheiro. Dinheiro. Então escute isso. Se eu pudesse dar um conselho a você, eu diria: tome muito cuidado com a forma como você lida e administra o seu dinheiro. Tome muito cuidado. O que isso nos ensina? Nós aprendemos aqui na última mensagem que o dinheiro ele é neutro. Ou seja, o dinheiro ele não fala, o dinheiro não anda, o dinheiro ele é neutro, mas o nosso coração, ele não é neutro. Ou nós abrimos o nosso coração e nós temos no nosso coração Deus, ou seja, o Espírito Santo, ou ele está cheio do Espírito Santo, ou nós abrimos o nosso coração para Satanás.
Ou nós temos Deus, ou nós temos o quê? O nosso adversário, inimigo da nossa alma. Ou Satanás ou Deus. Então, muita atenção para isso, por quê? Porque Judas, ele passou anos na presença de Jesus, e veja, mesmo assim, ele acabou dando ali um acesso a Satanás. E Satanás entrou no coração de Judas. Isso é muito sério. Você pode estar há anos na igreja, você pode ser um leitor assíduo das Escrituras Sagradas. Eu posso afirmar que você pode levar uma vida, talvez de oração, inclusive, postar versículos bonitos, e não há problema. Postar versículos bonitos nas redes sociais, e mesmo assim, o inimigo encontrar um acesso, uma brecha, e tomar conta no seu coração. Isso é muito sério. O fato de você fazer as coisas para Deus não impressiona Deus. O fato de você conhecer as Escrituras não impressionam a Deus. E olhe mais, o fato de você conhecer as Escrituras não assusta Satanás. Aliás, Satanás conhece as Escrituras muito mais do que qualquer um de nós. Sabe o que assusta Satanás? Não é o que você conhece das Escrituras, mas é a sua obediência às Escrituras. Um servo, um homem de Deus e uma mulher de Deus obediente, isso sim assusta Satanás. Isso sim. Transformação, obediência. Isso é assustador para o inferno. Eu separei 3 pensamentos importantes exatamente nesse contexto de desobediência aqui de Ananias e Safira. Pelo menos 3 pensamentos. Primeiro pensamento: mentir diante de Deus não é apenas um erro, é um caminho caro demais. Mentir não é apenas um erro, mas a gente precisa saber e tomar consciência disso. É um caminho caro demais. Às vezes nós nos esquecemos que o pai da mentira é o diabo. As Sagradas Escrituras nos informaram sobre isso. Olha que interessante, Judas, ele traiu, mas a sua traição, ela vem com cara de mentira. Por quê? Porque a sua relação com Jesus, sentando ali na mesa da comunhão, era uma relação extremamente mentirosa. E é interessante, ele mente Jesus por 30 moedas de prata. Foi o preço. Aí você vai dizer, barato. Até que você descobre que Judas morreu. Caro demais. O remorso, talvez a decepção de ter feito o que fez. Satanás entra no coração dele e ele é covarde ao ponto de, exatamente no momento em que ele cumpre a missão de matar, roubar e destruir, ele traz esse remorso e Judas não suporta isso e se mata. Caro demais. Ananias agora e Safira mentem. E já vamos falar sobre isso.
não por 30 moedas, não por parte ali do dinheiro daquele terreno. Eles mentem por aplausos. Eles queriam os mesmos aplausos que talvez a honra que Barnabé e outros estavam recebendo. Mentem e morrem. Fingiram por generosidade. Aliás, fingiram uma generosidade que não tinham. Eles mentiram para receber os aplausos daqueles irmãos. E isso lhes custou o que eles não foram capazes de pagar. E acabaram morrendo. Não tiveram tempo para pagar. Eu pergunto para você, olhando para Judas, olhando para Ananias, olhando para Safira, vale a pena a mentira? Eu pergunto, vale a pena? Eu imagino que Judas, eu imagino que Ananias, eu imagino que Safira, em alguns momentos, acharam que o relacionamento que eles tinham com Jesus era um relacionamento saudável. Eu não consigo acreditar que em todos os momentos, na cabeça deles, eles tinham já esse plano. Eu imagino que em alguns momentos eles achavam que esse relacionamento poderia ser um relacionamento saudável, mas o que é que fica claro aqui? Em algum momento eles acabam se perdendo, e as escrituras confirmam isto quando dizem o quê? Que Satanás entrou no coração deles. Ou seja, não estava, mas entrou no coração deles. Uma verdade muito difícil da gente ouvir. Você pode estar perto de Jesus e Jesus pode não estar dentro de você. É muito difícil ouvir isso, mas é uma verdade. Você pode estar perto de Jesus e Jesus pode não estar dentro do seu coração. Judas trai por dinheiro, Ananias trai, mente, usando Jesus, usando ali a própria religião, o ato, né, de entregar ali aquela oferta, simplesmente por parecer generoso. Ele queria parecer, aparência, fingimento. E novamente a gente vê aqui o que a gente viu na semana passada, o dinheiro revelando o que estava no coração daquelas pessoas. O dinheiro não transforma a vida de uma pessoa, mas ele revela aquilo que sempre esteve no coração dela. E novamente o dinheiro fazendo isso aqui. Olha que texto maravilhoso e veja como isso nos ensina. O salmista dizendo: eu sei que desejas a verdade no íntimo. É uma oração que o salmista está dizendo. Olha o que ele está dizendo para Deus. Eu sei que desejas a verdade no íntimo. E no coração me ensinas a sabedoria. Olha, Deus, ele está interessado na verdade. Deus, ele não se engana. Deus também não se faz enganado. De Deus não se zomba. Veja, o homem vê e se encanta com a aparência, mas Deus, ele vê o coração. E o que, na verdade, ele deseja é a verdade no nosso coração. A verdade. Vamos para o segundo pensamento, até porque agora nós temos aquilo que eu chamo de a raiz de todo esse problema aqui. O reino de Deus não é sobre dar uma parte, é sobre se entregar por completo. O reino de Deus não é sobre dar uma parte, mas é sobre se entregar por completo. Antes de continuar,
Permita-me fazer uma observação muito séria. Olhe para mim. Você pode estar procurando Satanás no meio da multidão. E ele pode ter sido convidado a sentar na sua mesa. Você está procurando, pode ser que esteja você procurando ele lá na multidão. E você pode ter aberto a porta da tua casa e ele está sentado na sua mesa. Se você permitir que Satanás fique perto, se você passar a dar crédito ao que o inimigo sussurrar nos seus ouvidos, as coisas que ele colocar na sua mente, se você permitir que ele coloque o focinho dele, só o focinho para dentro, eu me lembrei daquela ilustração, daquele peregrino que estava no deserto fazendo uma viagem muito longa. E estava só ele e o camelo, o seu animal. Ele, depois de um dia exausto de muitos quilômetros, ele resolve parar a viagem para descansar e passar a noite. Ele procura cuidadosamente um lugar seguro, desce do camelo, pega ali os seus apetrechos, descarrega e vai ali e monta o seu acampamento, a sua barraca. Ele tinha ali algumas estacas, já tinha ali a lona, e ele arma uma barraca pequena que cabia ele muito bem para uma noite de descanso. Ele deita cedo, logo pega no sono, e todo mundo sabe, no deserto é muito calor de dia, mas à noite faz um frio medonho. Aquele rapaz dormindo sossegadamente, de repente acorda, porque o camelo, por causa de uma tempestade de areia muito forte, foi ali e colocou o focinho para dentro da barraca. Aquele homem, aquele rapaz, olha, quando percebe que é o focinho, a princípio tinha assustado, né? Quando percebe que era o focinho do seu animal, faz até um gracejo com ele. Achou graça daquilo, dizendo, rapaz. Logo pega no sono novamente. E quando acorda com o camelo com a cabeça toda dentro da barraca. Novamente acha graça, faz outro gracejo e volta a dormir. E de repente acorda e estava lá o camelo com o pescoço inteiro dentro da barraca. Aquele rapaz, já bravo por ter acordado 3 vezes, não tira o camelo, não espanta o camelo e o coloca lá para fora. Volta a dormir. E ele acorda, antes do sol se pôr, do lado de fora da barraca, porque quando o camelo entrou já não cabia mais ele. Sabe, irmãos, é uma ilustração isso. Mas é assim o pecado. Tem gente que está vendo o focinho e está achando graça. Tem gente que já viu ali a cabeça inteira do camelo e está dormindo. Voltou a dormir. Sabe, irmãos, se você não colocar o pecado para fora, Satanás vai entrar, e no momento que ele entrar, quem vai ficar para fora vai ser você. Isso é muito sério. O inimigo, ele age assim. Você pode estudar isso na palavra e você vai ver, ele é extremamente previsível. Esse é o padrão do diabo. Alguém disse isso, que o diabo ele come que nem um pintinho, mas quando ele defeca que nem um pato.
E tem gente que fica ali dando comida para o pintinho. Meu irmão, quando defecar, vai ser que nem pato, não vai ser que nem pintinho. Pergunta para o irmão Ernesto morou no sítio. Pintinho defeca pouquinho, pato é uma sujeira, irmãos. O diabo, ele quer fazer sujeira na sua vida. Tanto no caso de Judas, tanto no caso de Ananias e Safira, é exatamente assim, a sujeira está ali. Satanás, ele só vai se contentar quando ele ocupar o lugar no seu coração que deveria estar ocupado por Jesus. Satanás quer tirar Jesus do trono. Ele quer ocupar, sentar na cadeira. Aliás, sabe quando isso para ele vai ficar bom? Com a morte. Talvez não com a sua morte física, mas com a tua morte espiritual, quando ele distanciar você completamente de Deus e dos propósitos de Deus. Eu chamo a sua atenção, irmãos, porque a mentira de Ananias e de Safira não tem a ver com dinheiro somente. A mentira deles tem a ver sobre redenção, ou melhor, rendição. Eles não se renderam completamente. Por isso eles fizeram o que eles fizeram. Eles estavam mostrando uma rendição completa. Eles estavam mostrando uma conversão completa. Mas isso não era verdade. Eles estavam fingindo para aquelas pessoas. Eles estavam, na verdade, tentando enganar os apóstolos. E o texto está dizendo que eles estavam tentando mentir para o Espírito Santo. Aliás, eles mentiram para o Espírito Santo. E eles fizeram isso achando que eles poderiam sustentar aquela vida de aparência, aquela vida religiosa, de fingimento. E eles achavam que isso acontecia. Meu irmão, com muito amor e com muito carinho, eu pergunto, diante do Espírito Santo de Deus que está sobre as nossas vidas, como é que uma pessoa, ela tem a capacidade de acreditar que ela pode mentir para o Espírito Santo? Como é que uma pessoa em sã consciência tem a capacidade de acreditar que ela pode levar uma vida de aparência ao ponto de enganar o próprio Criador? Eu pergunto a você. Você pode dar todo o seu dinheiro para Deus e talvez não ter ainda entregue o seu coração. Talvez você não se rendeu. Perdoe-me se você está achando que essa mensagem tem a ver com dinheiro. Você está tremendamente enganado. O que está escondido, por exemplo, aí dentro do seu coração? Em algum momento da sua vida você entregou áreas da sua vida tudo nas mãos de Jesus. Mas eu pergunto a você, será que você não é alguém como Ananias e Safira, que separou uma parte e não entregou? E eu pergunto a você, o que é que você escondeu? Ou melhor, o que é que você está tentando esconder do Espírito Santo? Que você não entregou nas mãos de Jesus, que você não se rendeu a Jesus. O que é que você está retendo para si? Que Jesus já pediu várias vezes para você simplesmente colocar nas mãos dele. E aí eu pergunto, por que você não colocou nas mãos de Jesus?
Por que você não pegou tudo aquilo que um dia você escondeu e colocou nas mãos de Jesus? Por que você insiste em esconder isso e levar uma vida de fingimento, de aparência? Nessa semana nós compramos pão em casa e, coincidentemente, nós dois havíamos passado no mesmo lugar e compramos ali rápido os pães. E como faz muito calor, às vezes algo que está ali 2 semanas, 1 semana, se ficar às vezes só em cima da mesa, às vezes se nós não levarmos para a geladeira depois de alguns dias, como aconteceu um tempo atrás, quando você toma conta, você tem ali todo o mofo, todo o bolor em cima do pão. Assim é o pecado. Às vezes, um foco de mofo, ou melhor, um foco de pecado no seu coração, na sua vida, se você não neutralizar aquilo, se você não levar aquilo para o ambiente correto, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco, aquilo que era só um foco, que ninguém estava percebendo, vai tomar todas as áreas da sua vida, ao ponto de não conseguir você mais esconder das pessoas. E aquilo vai comprometer completamente todas as áreas da sua vida. Completamente. E eu sei que essa palavra, tanto para você que ouve, quanto para mim que ministro ela, é extremamente indigesta. Mas aí eu pergunto, se não for aqui, se não for talvez através de um microfone como esse, nesse lugar que tem sido um lugar de tanto crescimento para nós, eu pergunto a você, onde é que você vai ouvir isso? Com certeza não vai ser com os pregadores, que muitos são coaches, que usam ali da neurolinguística para tentar te convencer de alguma coisa. Então daí a palavra falando ao teu coração, meu irmão. Se renda, e se renda totalmente, não apenas uma parte. E aí a gente chega no ponto 3, que é aquilo que eu chamo de a solução. O terceiro pensamento. Veja, o Espírito Santo, ele não compartilha espaço. Ele habita e governa. Para você que está anotando, faça isso. Ele não compartilha espaço, ele habita e governa. Veja, vamos para o versículo 3. Não está no esboço, mas está no texto principal ali em cima no seu esboço. Não está no ponto 3. Olha lá o que diz o versículo 3. Pedro faz uma pergunta para Ananias. A pergunta é a seguinte: Ananias, como é que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, Ananias? Como é que você permitiu isso? Entenda uma coisa, entenda isso. Exatamente nesse momento, algo já estava no lugar de onde só poderia estar o Espírito Santo. Consegue entender? Exatamente nesse momento em que Satanás passa a habitar dentro do coração de Ananias, exatamente nesse momento, era porque algo estava no lugar. Algo estava em um lugar que era para estar só o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo. Que interessante. Veja o que Paulo nos diz, e aí a gente vai entender essa conclusão de mensagem. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, olha só o que diz. Paulo diz assim: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que ele habita em vocês
e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo. Consegue entender? É isso, irmãos. O Espírito Santo, ele não compartilha uma parte do nosso coração com nenhuma outra coisa, com nenhuma outra pessoa. Sabe o que muitas pessoas não entendem quando leem esse texto de Paulo? Como é que você vai compartilhar uma coisa que não é sua? Como é que você vai alugar uma casa que não é a sua casa? Imagine você saindo de férias, e aí chega o seu vizinho e percebe que você não está ali. E aí ele chama uma parte da família que mora fora, e ele pega a sua casa e aluga a sua casa para os seus parentes. Imagine, os parentes chegando do vizinho, entra na sua casa, senta no seu sofá, abre a sua geladeira, assiste a tua televisão, usa os seus banheiros. Imagine isso. Uma loucura, irmãos. Como é que você vai se sentir quando você chegar de viagem e você perceber que a sua casa está toda ela diferente, desorganizada, diferente do jeito que você deixou, porque o seu vizinho alugou ela para a família dele? Meu irmão, olha o que Paulo está dizendo aqui, que nós somos santuário de Deus, que nós não pertencemos a nós, nós fomos comprados pelo preço do sangue do Cordeiro de Deus. O Filho de Deus foi a moeda que nos comprou, que nos tirou de um lago de perdição, de podridão. Estávamos condenados. Cristo Jesus morreu por nós, fomos comprados. Hoje somos propriedades de Deus, somos casa favorita do Espírito Santo. E aí você pega o que não é seu e arrenda. Pelo amor de Deus, entenda isso. Olhe para mim, Satanás é um ladrão. Se você está achando que Satanás vai esperar você dar um documento, um contrato de sublocação para ele, e que ele vai pegar esse contrato já assinado por você e vai lá no cartório registrar e fazer todo o procedimento legal, só para daí, depois disso, entrar no seu coração, meu irmão, você está equivocado. Satanás não vai fazer nada legal, ele não está esperando contrato, ele não está esperando sua assinatura, ele não vai fazer nada legal, ele é ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, ele é um bandido, pai da mentira, ladrão. Sabe como um ladrão age? Ladrão não age com contrato, ladrão age pela ocasião. Diga comigo, ocasião. Já viu a expressão? A ocasião faz o ladrão. Você não precisa assinar um papel e dar na mão do diabo. Ah, pastor, eu nunca vou fazer isso, nem eu. Eu acho que você não vai fazer isso. Mas você pode esquecer a janela da sua casa aberta. Sai viajar, fica fora e deixa a janela aberta. Aí o diabo passa, o ladrão passa, olha a janela aberta. Ah, eu ia entrar para roubar, mas ele esqueceu aberta, agora não tem graça. Você acha que ele vai fazer isso ou não? Não, você deu a ocasião, ele vai entrar na sua casa, vai levar tudo. Ah, pastor, tudo. Deixa a porta aberta, deixa a janela aberta. Não passe o cadeado no portão não, para você ver. Não coloca ali uma placa dizendo, ó, cão bravo.
Não guarda a sua casa. Ele está procurando uma ocasião. Sabe qual é o problema? Tem pessoas que acham que o diabo, mas vai demorar muito. Meu irmão, fecha a janela, tranca essa porta, cuide do seu coração, cuide da sua alma, cuide da sua vida, meu irmão. Ele é ladrão. Pastor, como é que ele encontra espaço na ocasião? Sabe quando é que você dá ocasião para o diabo entrar? Desobediência. Diga comigo, desobediência. Não, está fraco, diga mais forte. É pesada essa palavra, mas vamos dizer de novo, vamos lá? Desobediência. Como é que eu queria, irmãos, eu falei de manhã, eu queria ter tempo para ficar aqui até madrugada fora, falando só sobre desobediência. Até porque eu tenho um monte de exemplo para dar, mas não vou dar o seu não, fica tranquilo. Quando é que a gente age com desobediência? Pergunto para você. Quando é que a gente dá ocasião para o diabo sendo desobediente? De duas formas. Duas formas. A primeira forma, teimosia. Teimosia. Você já viu criança desobediente? O pai fala assim, não faça isso. Daqui a pouco ele vira as costas, a criança teimosa vai lá e faz. Desobediência. Desobedeceu. Vara. Passa a vara. Está no YouTube agora, não tem jeito. Desobediência. Teimosia. Tem uma lei lá dizendo, olha, não faça, você fez. Desobediência. É assim. Mas tem uma segunda forma. Uma segunda forma. Sabe por quê? Porque aí a gente olha para a passagem de Ananias e Safira, e aí eu pergunto para você, eles desobedeceram o quê? Era obrigado, por acaso, vender casa e dar tudo para os apóstolos? Claro que não. Ninguém era obrigado a fazer isso. Alguém vai dizer, mas o dinheiro não era deles? Eles venderam, o dinheiro era deles. Eles podiam separar o que eles queriam. Então não tinha lei. Então não foi por teimosia. Pastor, então eles desobedeceram como, pastor? Aí entra uma outra palavra. Se não é por teimosia, é por conveniência. Diga comigo, conveniência. Ah, irmãos, como aqui pega muita gente. Muita gente. Veja isso. Foi ou não foi conveniência eles entregarem uma parte, esperando receber dos apóstolos o prestígio que todos aqueles que estavam entregando tudo estavam recebendo? Conveniência. Eu vou entregar uma parte, mas eu vou receber tudo. Eu quero receber tudo. Eu vou entregar uma parte e eu vou receber os mesmos aplausos, as mesmas honras. Conveniência. Eles queriam receber dando parte, isso é conveniência. Agora, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Meu irmão, veja se não é conveniente para você sair atropelando Deus e decidindo as coisas e abraçando projetos, e aí depois lá na frente, aí sim você diz, Deus, venha me abençoar. Conveniência. Enquanto alguns estão orando no princípio, antes de fazer o projeto, aí está você, sai atropelando tudo, não pede conselho, orientação, não ora, e vai, e só vai. E aí lá na frente, Deus, venha me abençoar, Deus. Conveniência. Você não colocou Deus em primeiro lugar. Você colocou seus interesses. Você foi egoísta. Você ficou receoso de falar com Deus e Deus, por acaso, mostrar na palavra algo que contrariasse
aquilo que você tanto queria. E aí você vai, abraça primeiro o que você quer. E aí depois, Deus, venha me abençoar. Conveniência. Não é conveniente para nós lembrarmos de Deus só quando a casa está pegando fogo. Você não ora, você ouve. Você está ouvindo faz quanto tempo? Olha, vamos orar, vida de oração, todos os dias um pouquinho. Olha, leia a palavra, estude a palavra. Aí você não ora, você não lê a palavra, você não consagra a sua vida. Você vive uma vida de aparência. E aí daqui a pouco uma área da sua vida começa a pegar fogo e você se transforma num super crente. Conveniência. Ou não é conveniente para você não estudar? Você não estuda. E depois você fica orando para Deus: Senhor, me ajuda a passar na prova. Me ajuda a passar no concurso. Conveniência. Como nós pecamos por conveniência. Você ouve, eu tenho que perdoar. É conveniente para você assim: mas pastor, eu já perdoei aqui no meu coração. E aí você vai e trata o irmão com desprezo. Aí você trata o seu irmão como se ele fosse como se ele fosse nada. Você já matou ele no seu coração. É conveniente falar: eu já perdoei aqui no meu coração. É fácil você falar que perdoou no coração. Eu não consigo enxergar o seu coração. As pessoas que conhecem você não conseguem enxergar no seu coração. É fácil dizer: eu perdoei no coração, e agir de qualquer jeito, e maltratar, e agir como se a pessoa não existe. É fácil isso, meu irmão. É conveniente para você. E aí você vai orar a oração do Pai Nosso, para Deus perdoar os seus pecados, assim como você perdoou os pecados de quem te ofendeu. E aí você diz: eu perdoei no coração. Meu irmão, de Deus a gente não zomba, meu irmão. Como é que você quer que Ele ouça a sua oração, se não houve perdão genuíno, não de aparência? É conveniente para nós. É conveniente a gente mostrar uma vida para as pessoas, como se Deus fosse cego. Deus que me perdoe falar isso. Como se Deus fosse cego. Sabe o que me entristece? É que no final, no último verso, no verso número 11, diz que houve um temor que caiu sobre a vida de todas aquelas pessoas. Isso me entristece. Porque o temor veio na vida daqueles que estavam vivos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente aprenda a temer a Deus enquanto estamos vivos, porque depois que estivermos mortos, o que adianta? Ou você está achando que existirá ainda uma oportunidade para você alcançar o temor a Deus antes de ir para onde o inimigo quer te levar? Isso que me entristece. O temor está sobre a vida daqueles que talvez já temiam. A gente prega, a gente ensina, e a gente faz isso, e ora, e pede a Deus: Senhor, fala, e aí estão aqui pessoas. E aí eu pergunto a você: o que é que você vai fazer com essa palavra? Você vai guardar? Ou você vai praticar? O importante não é o que você ouve aqui, meu irmão. Isso é importante. Mas o que Deus interessa é com o que você vai fazer depois de ouvir isso. Se você sair daqui com um desejo no seu coração de transformar a sua vida, veja,
E se isso for realmente sinceridade na sua alma, eu posso dizer, nesse momento, o inferno todo está sendo abalado. Eu prego, se essa palavra está transformando você ao ponto de gerar um fruto de arrependimento, o inferno todo está sendo abalado. Os céus em festa e o inferno sendo abalado. Agora, se os seus ouvidos estão simplesmente ouvindo, e se você não guardar essa palavra no seu coração, entregar para Deus o que você escondeu, me desculpe, o Espírito Santo vai se entristecer, e a palavra me dá o direito de dizer isso. O Espírito Santo vai se entristecer novamente, e o diabo vai se alegrar. Deus tenha misericórdia de nós. Como é difícil pregar isso. Como é necessário ao mesmo tempo ministrar a palavra. E eu estava dizendo que maravilhoso é poder pregar de forma expositiva e não pular. Talvez eu pularia esse texto. Talvez eu pregaria, quem sabe, uma outra hora, em um outro momento. Mas Deus está aqui e trouxe a gente para essa passagem. E a gente aprende com Barnabé, mas a gente também aprende com Ananias e Safira. E antes que a gente não tenha mais tempo, que o temor venha, que a graça de Deus venha, que o temor venha. Deus está com essa palavra dizendo a você: feche as janelas que você abriu, feche as brechas que estão abertas, tranque o cadeado. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas você vigie e ore, meu irmão, porque o nosso adversário está com um leão bravo, procurando uma brecha para nos devorar. Fique em pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Só existe uma pessoa que conhece o que está dentro do seu coração, além de você mesmo. É o Espírito Santo de Deus. Ninguém aqui conhece como está o seu coração. Ninguém aqui sabe o que você reteve. Ninguém aqui conhece as áreas da sua vida e sabe o que você separou. Ninguém, a não ser o Espírito Santo de Deus. E Deus está dando a você a oportunidade hoje de colocar isso aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Eu estou aqui para dizer: você não precisa colocar nada aos meus pés, mas coloque isso nos pés de Jesus. Não ache você que o seu pecado é grande demais, porque se você achar isso, você vai estar diminuindo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não ache você que as suas vestes estão sujas demais, porque senão você vai estar diminuindo o poder que há em uma gota do sangue de Jesus. Uma gota do sangue de Jesus é capaz de deixar as suas roupas mais alvas do que a neve. Senhor, venha nessa hora, ó Deus, e receba das mãos de cada um de nós tudo aquilo que nós retemos, tudo aquilo que nós separamos, tudo aquilo que nós entregamos. Do Senhor é todo o governo e toda a habitação da nossa alma. Perdoa-nos, ó Deus, pela prepotência, perdoa-nos pelo orgulho de acharmos que nós dividiríamos, ó Deus, o nosso coração com o Senhor. Perdoa-nos por achar que nós daríamos um quarto para o Senhor e continuaríamos no controle de todo o restante da casa. Perdoa-nos, ó Deus, por isso.
Nós estamos aqui, Pai, entendendo que esta palavra está trazendo luz. Deus, venha nessa hora. Senhor, nós abrimos o nosso coração para que esta palavra, assim como iluminou a nossa mente, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor tome agora o controle de toda a nossa vida. Do Senhor é toda a habitação do nosso coração, do Senhor é todo o governo, o Senhor é o dono de tudo, Senhor. Toma realmente a direção. Nós abrimos mão, ó Deus, dos nossos desejos egoístas. Perdoa-nos por achar que nós dávamos conta sozinho. Perdoa-nos, ó Deus, por buscar realmente no mundo o que a gente só pode encontrar na Tua preciosa presença, Senhor. Venha nessa hora, ó Deus. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Deus, eu oro, encha o coração dos Teus filhos de fé. Aqueles que estão enfraquecidos, que o Senhor, que é a nossa força, venha, ó Deus, fortalecer aquele que está fraco, levantar aquele que está caído, Deus, abraçar aquele que está arrependido. Senhor, venha nessa hora, Espírito Santo, toma o coração de todos nós. Deus, leva contigo a chave da nossa alma, que o inimigo nunca encontre nenhuma ocasião pela desobediência, pela conveniência, ó Deus, muitas vezes pelos nossos erros, que ele não encontre ocasião na nossa vida, Pai, para agir e destruir. Nós oramos, ó Deus, assim como o Senhor nos deu um espírito de generosidade, dá-nos agora um espírito de temor na Tua presença, Senhor, e que saiamos daqui não com medo, mas na certeza de que o Senhor está presente, que os Teus olhos estão atentos, e que a gente viva, ó Deus, respeitando a Tua presença conosco, ó Deus. Senhor, é a nossa oração. Cura, ó Deus, perdoe os nossos pecados, nossos erros, cura a nossa alma, segura nas mãos dos Teus filhos, ó Deus. Segura a Tua igreja, nos sustente, ó Deus, até o grande dia, o dia que o Senhor virá nos buscar. É a nossa oração, é em nome de Jesus. Você pode aplaudi-lo? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Amém. Próximo domingo, traga sempre alguém com você, convide um amigo para estar aqui, e nós vamos, a partir do versículo 12, continuar. Não perca nenhuma palavra aqui de Atos. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele te guarde todo mal, seja o mal que está durante o dia e seja o mal da noite, que Ele guarde você e guie os seus passos, de dia como uma nuvem que te protege do sol escaldante, de noite como uma coluna de fogo que não deixa o frio esfriar sua fé e o seu compromisso com Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de você e dê a você a paz. A paz é o presente de Deus para a sua vida, meu irmão. Não negocie a sua paz. Que a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, nosso Pai celestial, e que a presença do Espírito Santo, que consola, que conforta, que traz consciência e temor, esteja com você hoje e para todos sempre. Quem ama Jesus, diga amém. Cumprimente seu irmão, dê um abraço nele.